Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 14, diz assim: o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, dizendo: Amém, testemunho fiel e verdadeiro, desde o princípio da criação de Deus. Eis que sei as tuas obras, que é nem frio e nem quente. Eis que deras que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não é frio e nem quente, vomitarei-te da minha boca. Como fizeste, como disse, ricos sois, estou enriquecido, de nada tenho faltado. Mas não sabeis que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Conselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que enriqueça, roupa branca, para que vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Eis que já unge teus olhos com um colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Pois se é zeloso e se arrependei-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quem vencer, concederei que sente comigo no meu trono, assim como venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz a igrejas. Fazemos oração a Deus. Senhor, neste momento de oração, te encontramos na tua presença, para o Senhor falar conosco através desta palavra, em nome de Jesus, ó Pai. Aqui nós nos encontramos na tua presença, porque nós acreditamos na tua palavra, nós acreditamos na tua verdade, nós acreditamos que o Senhor está conosco, porque a tua palavra está aqui, ó Pai. Aonde está a tua palavra? O Senhor está, meu Deus, porque a palavra é o Senhor e o Senhor é a verdade, em nome de Jesus. Pode sentar e dar uma salva de palmas bem alegre. Irmãos, hoje culto de ceias, glória a Deus, aonde estamos aqui para participar do corpo e do sangue de Cristo. Amém? Cada vez que participamos do corpo e do sangue de Cristo, se lembre-se da morte de Cristo lá na cruz. Glória a Deus. Apesar que temos que lembrar que todos os dias, né? Mas quando participamos da ceia, sabemos que Jesus mandou nós fazer isto. Disse todas as vezes: comer desse pão e beber desse cálice, anuncia a morte do Senhor. Glória a Deus, que Jesus um dia morreu lá na cruz para nos salvar. Amém? E a Bíblia nos mostra aqui que uma das igrejas da Ásia, né? Isso já há muito tempo depois da morte de Cristo, né? A morte de todos os apóstolos, quase só tinha praticamente João. João era o único apóstolo nessa época, e ele estava na ilha de Patmos, e Deus deu para ele, glória a Deus, a revelação, numa visão, que ele escrevesse 7 cartas. Amém? E aqui nós estamos vendo, né, a igreja de Laodiceias, que o próprio Jesus mandou um recado para aquele povo. Veja bem, o próprio Jesus disse: João, você vai escrever o que eu vou dizer para você e vai mandar para a igreja da Ásia, para 7 igrejas da Ásia. Amém? Então uma das igrejas era a igreja de Laodiceias. Era uma igreja próspera, uma igreja que tinha muita prosperidade, né? E você vê aqui, todo mundo dizia que estava bem, nada falta para nós. Era uma igreja rica, era uma igreja que o povo vivia muito tranquilo. Não, estamos tranquilos, estamos bem, nada falta, todos os irmãos estão bem, né? Todos os irmãos têm grande prosperidade, mas não estava bem espiritualmente na presença de Deus. Então veja aqui, olha o que diz aqui: eis que sei as tuas obras, que não és frio e nem quente, que der que fosse frio ou quentes. Aí ele continua dizendo: assim porque és morno e não frio e nem quente, vomitarei-te da minha boca. Quer dizer, eu lançarei fora, né, aquele que é morno. Porque quando é quente, irmão, quente significa um quente fiel a Deus, quente no fervor do Espírito Santo de Deus. Amém? Quente é o irmão, a irmã que vive na presença de Deus, na obediência da palavra de Deus. Ele é um crente fervoroso, é um crente quente na presença de Deus. Amém? E aqui o Senhor está repreendendo, dizendo: eu conheço vocês, eu sei que no muito de vocês, né? Glória a Jesus, eu sei que
existe o mornos. E porque és morno, não é quente nem frio, então vomitarei aí da minha boca, eles lançarei fora. Amém? Fora da minha presença. Então veja bem aqui, irmãos, que o Senhor está dizendo aqui, lá a Jesus, a repreensão para essas igrejas. Por que mornos? Né? Qual é o sentido do mornos? Morno significa aquele que não está preocupado com a vida espiritual. Morno é aquele, irmãos, como Jesus, que se sente à vontade. Amém? Nada para ele é pecado. Né? Ele tem uma igreja como o quê? Uma tradição. Pertencer a um povo, grupos, para ele é isto. Glória a Jesus, é pertencer a um grupo de pessoas, pertencer a uma sociedade. Mas o quente, fervente na presença de Deus, é aquele que se preocupa com a sua vida espiritual. Sempre ele está com a chama acesa, com o fogo aceso, que é o Espírito Santo dentro da vida deles. Amém? E o Senhor vem repreendendo, irmão, aquela igreja, aqueles irmãos, para Jesus ali, porque estava morno espiritual, estava nem aí, não estava preocupado com nada na vida. A preocupação deles era só financeiramente. Glória a Jesus, é só com o bem-estar. Veja bem o que ele continua dizendo aqui. Eu conselho, olha o que ele diz aqui, como disse, rico sou, enriquecido, de nada tem nos faltado. Aí ele disse: não sabeis que é um desgraçado, miserável, pobre. Glória a Jesus. Por quê? Por que aquela igreja estava nessa situação? Porque a maioria daquelas pessoas, eram pessoas que estavam bem financeiramente, bem mesmo. Glória a Jesus. Aleluia. Então ele não se preocupava com a vida espiritual, porque o crente só se preocupa com a vida espiritual quando ele começa a meditar na palavra de Deus e viver a verdade do Senhor dentro do seu coração. Amém? Como para eles não faltava nada, estava nem aí. A preocupação deles era financeiramente. Amém? Ele está bem, irmão dele está, olha, não, nada falta para nós. E Jesus está dizendo assim: olha, vocês não sabem que vocês são os miseráveis. Por quê? Bem financeiramente, bem socialmente, mas pobre espiritualmente. Glória a Deus. Olha aqui a resposta de Jesus, para estas palavras. Olha o que ele disse aqui: eu considero que de mim compre ouro provado no fogo, para que enriqueça, roupa branca, para que vista e não pareça a vossas vergonhas. Glória a Deus. Eles achavam que estava bem. Glória a Deus, bem. Ele chamou de pobres cegos. Vocês são pobres, cegos, miseráveis. Talvez vocês tenham tudo na terra, mas não tem o que eu quero dar para vocês. Aí ele disse: eu conselho que ele deu conselhos. Ele disse: eu conselho, glória a Jesus. Olha o que disse. Olha o que ele disse aqui: eu conselho que de mim compre ouro provado no fogo. Compre ouro provado no fogo. Compre. Amém? Como nós vamos comprar, irmãos? Glória a Deus. Como nós vamos comprar? Com as nossas boas obras na presença de Deus. Não são com dinheiros que o irmão vai comprar ouro provado no fogo. Não é esse ouro aqui da terra que o Senhor está falando. Não. Glória a Deus. Ele disse: compre ouro provado no fogo. Aí ele continua dizendo: vestes brancas para que vistas, para que não mostre a vossa nudez. Esse foi o conselho do Senhor para aquela igreja de glória a Jesus ali de Laodiceias, porque eles achavam que nada faltava para eles. Amém? E o Senhor também fala para nós no dia de hoje, que nós temos que comprar, nós temos que batalhar, se nós queremos algo da presença de Deus. E ele continua dizendo assim: vestido, roupas, vestes brancas, para que não mostrem a sua nudez, para que não esteja nu na presença de Deus. Amém? Mas que viva uma vida de santidade, uma vida de santificação na presença de Deus. Por quê? O que ele estava dizendo aqui, que o morno não se preocupa com a vida espiritual. O morno está nem aí, Ele leva a igreja como um grupo de pessoas. Não tem nada para fazer em casa, vamos na igreja, vamos se reunir na igreja, vamos cantar. Amém? Esse é o morno. A vida espiritual dele não está nem aí. Não tem mudança na vida dele. O mundo continua da mesma maneira que ele veio. E não é isso que Jesus quer de nós, porque ele chama nós
para ser diferente. Ele chama nós para ser um cidadão dos céus. Ele chama nós para que nós sejamos um povo escolhido, um povo totalmente diferente. Quando Deus separou Israel, foi para quê? Quando Deus separou o povo judeu, os israelitas, foi para quê? Formasse uma nação, um povo diferente. Israel era conhecido em todo lugar pelas suas maneiras de se vestir, das suas maneiras de agir. Amém? Por quê? Eles eram um povo diferente. Era um povo que buscava e acreditava no Deus vivo que está no reino dos céus. Amém? Então está dizendo aqui, olha o que ele disse mais aqui: e eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Se for zeloso e se arrepender, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele e cearei ele comigo. Então o Senhor repreende todos que ele ama. Amém? Se o crente se uma pessoa serve de Deus, um crente que está na presença de Deus, ele não aceita a repreensão do Senhor, irmãos, então, glória a Jesus, ele não pode ser filho de Deus, porque o Senhor disse aqui: eu repreendo e castigo. Amém? Ele não só repreende, mas também ele castiga todos quanto ele ama. É como um pai pega o seu filho, porque ama o filho, ele bate nos filhos, né? Filho errou, ele vai lá e corrige. Não, você tem que ser assim, 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 para você ser um vencedor. É a mesma maneira também do nosso Deus. Amém? Porque ele nos ama, glória a Jesus, ele nos ama. Então por isso que muitas vezes, glória a Jesus, ele tem, irmãos, muitas vezes nos repreendidos. Olha o que disse mais aqui: eu repreendo e castigo, né? Tem pessoas que não querem o castigo de Deus, mas está dizendo aqui que ele repreende e castiga todos quanto ele ama. Tem pessoas que só querem a bênção, mas não quer a repreensão do Senhor. Glória a Deus. Aí ele continua dizendo aqui: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei na sua casa. Qual é a casa? Somos nós. O irmão é uma casa. Amém? E Deus bate o teu coração. Se você abrir o teu coração para Deus entrar, para o Espírito Santo entrar na tua vida, né? Para Jesus fazer morada dentro do teu coração, então, irmãos, a tua vida começa a mudar, a tua vida é diferente. Você é uma pessoa quente, fervendo na presença de Deus, porque o Espírito Santo, ele é como chama de fogos. Amém? Aí ele continua dizendo mais. Olha o que diz: o que vencer, eu concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. O que vencer, glória a Deus, eu quero que sente comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Então veja bem aqui, irmãos, que ele não mandou uma carta para João, que João que escrevesse a carta, para o pastor da igreja de Laodiceia viesse corrigir aqueles irmãos. Amém? Veja bem aqui que o Senhor não mandou, disse: olha, escreve lá para o pastor fulano, que está tomando conta da igreja de Laodiceia lá, que existe muitos crentes lá, mornos lá, e ele expulsa aqueles crentes de lá. Não, o Senhor mandou um recado para todos, sem diferença de ninguém, nem de pastor, nem nada. Ele mandou uma carta, que aquela carta chegasse à igreja de Laodiceia e a mensagem servisse para todos, porque talvez nem o pastor daquela igreja estava preparado para Jesus na presença de Deus. Amém? Então a carta é o Senhor corrigindo. Ele não mandou ninguém corrigir, mas ele disse: eu castigo todos aqueles que eu amo. Eu corrijo e castigo todos que ele ama. Aí ele continua: se vencer, né? Se vencer, glória a Deus, aquele que vencer, eu quero que você sente comigo no meu trono, como eu venci. Amém? Então, irmãos, ser um vencedor é cada irmã tem que tomar uma atitude na sua vida. Não é o pastor da igreja que vai endireitar a tua vida, porque se a palavra de Deus não mudar você, quem sou eu para mudar? Amém? Quem é alguém que vai mudar? Não, mas tem que mudar. Não existe, não muda. Amém? Quem muda é a palavra. Se a palavra não entrar dentro do teu coração, se ela não mudar você, irmão, não existe ninguém que muda. A nossa obrigação é passar para os irmãos, dizendo: irmãos, Jesus está voltando,
e ele disse que a vaidade não entra no reino do céu, nem o pecado da iniquidade entra no reino dos céus. Amém? É isso que nós temos que pregar, ensinar, glória a Deus, que o pecado, glória a Jesus, que aquele que vive no pecado não pode entrar no reino dos céus. E aí, irmãos, aí fica por conta de cada pessoa, que vai ter que dar conta de si. Agora eu darei contas daquilo, glória a Jesus, que eu não pregar, daquilo que eu não ensinar para os irmãos. Amém? Daquilo que eu acoitar, daquilo que eu dizer assim, não, tranquilo, não preciso, porque tem muitas pessoas que além de ele não pregar e não ensinar, glória a Jesus, ele ainda muitas vezes acoita, glória a Jesus, e começa até a passar por cima da Bíblia, glória a Deus, para manter aquilo. Glória a Jesus, não é assim que Deus quer de nós. Deus quer que nós anunciamos, né, a sua palavra, e todo aquele que crê em Jesus será salvo, diz a palavra do Senhor. Amém? E eu dou o conselho do Senhor. Ele disse, olha, o conselho de mim que compre ouro provado no fogo. Nós temos que comprar, e para nós comprar temos que trabalhar, e para nós trabalhar, glória a Jesus, é lutar. Mas lutar como? Vivendo uma vida de obediência santa na presença de Deus. Porque cada vez que você ora, cada vez que você jejuma, cada vez que você santifica a tua vida, né? Cada vez que você ama os seus próximos, você está comprando ouro provado no fogo na presença de Deus. Amém? E eu digo mais para você ainda, existe uma promessa muito grande do Senhor para nós, a nova Jerusalém de Deus. Amém? A nova Jerusalém. Então a salvação está na vida de cada irmão e dentro da palavra de Deus. Amém? Então não é, glória a Jesus, muitas vezes nós querer corrigir os irmãos, não, aleluias, mas a palavra do Senhor corrige, a palavra do Senhor, ela entra dentro do coração dos irmãos. Amém? Uma comparação, se eu sair na rua e encontro os irmãos fazendo algo que não agrada a Deus, que é contra a palavra do Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é chamar aquele irmão, para Jesus, irmão, olha, é assim e assim. Amém? Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque as ovelhas do Senhor, glória a Jesus, a minha obrigação é ensinar. A minha obrigação, irmãos, é, glória a Jesus, batalhar para que os irmãos vivam um caminho de santidade na presença de Deus. Muitas pessoas, talvez muitas igrejas, ele quer ter autoridade na vida dos irmãos. Não, você faz isso, ou então você vai para o banco. Glória a Jesus, mas não é isso que o Senhor está dizendo aqui para a igreja de Laodiceia. Não, eles se repreendem. Agora, se vocês deixarem entrar no coração de vocês, eu vou mudar vocês. Amém? E vou dizer mais para vocês, se vocês vencerem, então vocês vão sentar comigo no meu trono. Você entendeu? Que cada irmão vai ter que dar conta de si, glória a Jesus, e eu vou ter que dar conta das palavras que eu preguei, das palavras que eu falei. Amém? Porque, irmãos, ninguém salva ninguém, mas uma palavra, glória a Jesus, ela pode mudar a vida do irmão, a vida da irmã. Um bom comportamento pode mudar a vida de muitas pessoas. Um mau comportamento de um crente, ele pode impedir muitas pessoas que chegam na presença de Deus. Aí, você veja mais bem, o mau comportamento de um crente, ele impede pessoas de chegar na presença de Deus. Aí a pessoa já vai ter que dar conta do seu erro, amém? E mais daquele que ele ainda escandalizou. Glória a Jesus, porque eu já vi muitas pessoas, né, dizer, olha, para me ser crente igual aquele fulano lá, eu não vou ser crente. Para me ser crente igual aquela pessoa lá, eu não vou, não. Que eu não vejo mudança na vida dele. Para mim ele é igual a todo mundo, para mim ele está da mesma maneira que eu estou, eu não vejo mudança nenhuma. Por que eu vou ser crente igual a ele? Glória a Jesus. E aí o que acontece? A pessoa vai ter que dar conta dele, e também, glória a Jesus, daquilo que ele escandalizou na presença dele. Então por isso que nós, quando dissemos somos crentes, nós somos uma luz. Jesus disse, a luz, ela está no velador, todo mundo vai enxergar essa luz. Amém? E o crente, ele é vigiado quando ele anda, por onde ele passa, o que ele faz. Glória a Deus, porque o inimigo fica em cima, Satanás fica em cima na vida das pessoas, dizendo, olha lá, você vai ser crente para quê? Para ser igual aquela pessoa lá?
né? Compra, não paga, olha para ser igual aquela pessoa lá, olha lá, o tipo da roupa daquela pessoa lá, diz que é crente, olha lá. Glória a Jesus. Os irmãos pensam que muitas pessoas no mundo não olham, olha, amém? Porque o inimigo ponha na mente dele, glória a Jesus, para que isso aconteça. Mas quando você é uma pessoa correta, na presença de Deus, que você vive uma palavra da verdade, você é uma pessoa sincera, as pessoas olham para você e dizem, olha, mas como aquela pessoa é séria, né? Olha o comportamento daquela pessoa, olha como aquela pessoa é diferente, porque o crente fiel a Deus, ele brilha, ele é diferente, ele brilha, queira ou não queira, as pessoas olham para ele e dizem, olha, o que está acontecendo com você? Você é diferente. Glória a Jesus, é diferente mesmo. O crente fiel a Deus, ele é diferente, aonde ele chega, por onde ele passa, glória a Jesus, ele faz a diferença, porque sobre ele está o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem brilhos. Por isso que Jesus disse aqui, que nós temos que ser quente na presença de Deus, não podemos ser morno, não, amém? Ele disse, olha, porque és morno, vomitarei-te ei da minha boca. Oxalá se fosse quente, né? Bom seria se fosse quente, ou frio, porque o frio tem mais oportunidade da pessoa se esquentar, glória a Jesus, porque o morno, ele já se acomodou, amém? Essa é a mensagem que Jesus quis dizer para a igreja de Laodiceia. Pode bater mais palmas, glorifica o nome do Senhor. Então nós que somos cristãos, irmãos, glória a Jesus, nós que somos cristãos, você que é um crente, procura lutar pela tua salvação, amém? Procura lutar pela você mesmos, e para trazer mais pessoas para os caminhos do Senhor, o teu comportamento, a tua maneira de viver, a tua maneira de agir, né? Não ser uma pessoa que vem falando mal dos outros, não. E se alguém falar mal de você, não está nem aí, não liga. Se você não deve, fica de boa, glória a Jesus, né? Seja um crente comportado, um crente que seja um crente que tem, a pessoa olha para você e sinta que você é diferente, porque você é realmente diferente para esse mundo, amém? Porque você brilha nas trevas, glória a Deus, você brilha. A pessoa, olha, você pode ver, você pode pegar uma pessoa, glória a Jesus, que ele está aí no mundão, o dia que ele aceita Jesus, amém? Que ele aceita Jesus, que ele entrega a sua vida para Jesus, você muda, até a feição dele muda, amém? Ele muda, parece que o brilho dos olhos dele muda, sim, ele muda. Eu falo igual a Mageni, né? A Mageni, quando ela aceitou Jesus, mudou, ela mudou muita coisa na vida dela, e hoje você olha para ela, é diferente, glória a Jesus. E outrora, mesmo que a pessoa talvez acredite em Deus, creia em Deus, mas existe, parece que algo, glória a Jesus, que apaga a vida das pessoas, amém? E assim também são todos os irmãos, glória a Jesus. Quando a pessoa, irmãos, ele muda totalmente, ele é diferente, ele é uma pessoa que a pessoa olha para ele e diz assim, olha, essa pessoa parece que está até mais bonito, né? Está totalmente diferente. É assim que é a pessoa quando nasce de novo na presença de Deus. Bate mais palma, glorifica o nome de Jesus. Então vamos ser um crente fiel a Deus, vamos ser um crente comportado na presença de Deus, amém? Que a palavra, quando corrigir vocês, que vocês sejam uma pessoa que aceita a correção do Senhor, amém? Que aceitas, porque, glória a Jesus, nós temos que ser comportados, porque não é eu que vou levar vocês para o céu, mas é a palavra de Deus que vai levar vocês para os céus, amém? O que eu quero é que Jesus toque as trombetas e eu subo, e os irmãos também, mas se os irmãos ficar, glória a Jesus, eu não vou ter culpa, amém? Ou se os irmãos subir e eu ficar, os irmãos não vão ter culpa, a culpa é de cada pessoa, amém? Glória a Deus. Não podemos ter aquele dia querer justificar, não. Nós naquele dia dizer, Senhor, estou aqui para dar conta de tudo aquilo que eu fiz, e cada um vai dar conta dos seus, que você fez na presença de Deus, amém? Que Deus abençoe todo, e as palmas glorificam o nome de Jesus. Vem todos os irmãos aqui à frente, vem todos os irmãos aqui à frente, vamos fazer uma oração a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. E nessa noite já queremos celebrar a ceia do Senhor nessa noite, amém? Glória a Jesus. Vamos fazer uma oração a Deus, vamos pedir para que Deus venha abençoar a nossa vida. Oramos a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós entregamos nas tuas mãos, ó Deus,
todos meus irmãos nessa noite que vieram à tua casa, que vem compreender, que venha viver a tua palavra, Senhor, que cada um dá conta de si mesmo na tua presença. Nós pregamos e anunciamos a tua palavra. Eu entrego tudo nas tuas mãos, ó Pai, pelo poder do teu sangue, em nome de Jesus, Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, ó meu Deus, e abençoa todos os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem cantar aquele hino da harpa, glória a Jesus, né? E o Senhor estará abençoando-os.